O milionário barbeiro descobre a mendiga negra foi vendida por 3 vacas e um porco. A cidade fervilhava sob o sol escaldante, e na calçada dos sonhos, onde dinheiro e fama se entrelaçavam, havia um barbeiro extraordinário. Seu nome? Júnior, o barbeiro milionário. Suas mãos habilidosas transformavam cabelos em obras de arte, atraindo até celebridades. Mas o que mais chamava a atenção era sua generosidade. Era comum vê-lo na porta de seu salão, distribuindo comidas e roupas para os menos favorecidos. E era sempre a mesma figura que aparecia em sua porta. Uma mendiga negra, de olhos cansados e roupas rasgadas, que com uma voz doce pedia um pouco de ajuda. Um dia, após mais uma de suas doações, ele a observou com mais atenção. Era como se ela estivesse guardando um segredo, algo que não se encaixava na rotina desoladora que vivia. Conhecendo a história de vida de muitos que ajudava, sentiu-se atraído a descobrir mais. A mendiga, a quem ele decidiu chamar de Lúcia, parecia sempre distante, como uma sombra que carregava o peso do mundo nas costas. Intrigado, Júnior começou a investigar. Em cada esquina, nos olhares cúmplices de aqueles que a viam, ele sentia um calafrio. O que estaria escondido atrás daquele olhar triste? Foi em uma conversa casual com alguns moradores que uma verdade escandalosa veio à tona. Lúcia havia sido vendida por 3 vacas e um porco. O coro do choque ecoou dentro dele. Alguém havia lucrado com sua dor. Enquanto Júnior se aprofundava nessa história nebulosa, percebeu que a corrupção da sua comunidade estava enraizada, tão profunda que chegava a tocá-lo. As negociações sórdidas entre pessoas que ele conhecia, incluindo membros de sua própria família, o deixavam em estado de choque. Como poderia haver tanto preconceito e crueldade ao mesmo tempo? Lúcia, por sua vez, revelava fragmentos de sua própria história, como peças de um quebra-cabeça. Há anos, ela tinha sido mas a verdade não parava por aí. À medida que se desenrolavam as camadas da vida de Lúcia, Júnior percebeu que, sem querer, estava desenterrando coisas sobre seu próprio passado. Um parente próximo, alguém que tinha sempre visto como um mentor, mostrava-se como o verdadeiro vilão dessa história. As conexões que ele usava para sustentar seu poder eram as mesmas que mantinham Lúcia presa ao seu destino sombrio. Finalmente, em uma noite em que a tensão transbordava, Júnior encarou Lúcia. Ao buscar os olhos dela, uma conexão inesperada se formou. Ela não era apenas uma mendiga, era um reflexo de suas próprias lutas, a fragilidade da sua história. Nesse momento, ele não apenas viu a mulher em Lúcia, mas também a luta interna que ele carregava. E assim, com o coração acelerado, ele se perguntava: até onde iria para enfrentar os demônios do passado e buscar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Júnior olhava nos olhos de Lúcia, a conexão entre eles parecia transcender o momento. Mas então, um grito cortou o ar. Um som agudo e desesperado, vindo da esquina próxima, ecoou pela calçada. Júnior se virou abruptamente, o coração disparando. Era a voz de Célia, uma mulher conhecida na comunidade, que sempre carregava uma criança nos braços. Sem pensar,
Ele se lançou em direção ao som, Lúcia o seguindo de perto. Ao chegarem à esquina, encontraram uma multidão aglomerada. Célia, no centro, estava de joelhos, segurando um pedaço de papel rasgado. Os olhares eram assustadores. Uma mistura de choque e curiosidade dominava o ambiente. O que aconteceu? Júnior perguntou, o coração apertado. Célia levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados de lágrimas. É a Lúcia! Olhem isso! Então, ela abriu o papel e logo todos puderam ver. Era um documento antigo, amarelado pelo tempo, e nele estava escrito um nome. O nome de Lúcia, mas acompanhado de uma menção a um espólio. Júnior sentiu um frio na barriga. O que era aquilo? Célia respirou fundo e continuou. Dizem que Lúcia é a herdeira de uma fortuna, de terras, de riquezas, e que foi vendida por 3 vacas e um porco. Mas, na verdade, ela tinha um destino diferente. Um pai rico que nunca soube do que aconteceu com ela. Todo o murmúrio da multidão parou. Era como se o peso da revelação caísse sobre aquela calçada quente. Lúcia parecia paralisada, assustada, incapaz de processar o que ouvia. A expressão de Júnior rapidamente mudou de confusão para incredulidade. Ele olhou para a mulher à sua frente. Uma mendiga? Uma herdeira? A mente dele girava. Isso não pode ser verdade, protestou um homem da multidão, cruzando os braços. Ela sempre esteve aqui, sofrendo. Como podemos acreditar que ela é rica? Não se trata de acreditar. O documento está aqui, gritou Célia, empurrando o papel para a frente. A tensão era palpável. Todo mundo estava agora em cima do muro, sem saber o que pensar. Aquelas palavras ecoavam, reviravam em suas mentes. Júnior não conseguia tirar os olhos from Lúcia. O que ele via agora? Uma pretensa mendiga ou uma mulher presa por segredos antigos? O nó em sua garganta apertava. Ele se virou para Lúcia, buscando respostas. Lúcia, você sabia disso? Você é rica? Ela não respondeu de imediato. Os olhos dela estavam longe, como se ela estivesse fugindo para outro lugar. Não, eu não sabia, murmurou finalmente, com a voz tremendo. A multidão agora falava em sussurros, se dividindo em opiniões. Alguns achavam que Lúcia tinha que reclamar suas propriedades. Outros a chamavam de mentirosa. Mas o que mais chocava Júnior era que sua própria família, quem ele sempre respeitou, poderia estar envolvida nesse enredo insano. Ele se perguntava se seu mentor poderia estar por trás da história que se desenrolava. Com o coração acelerado, Júnior sabia que não poderia ficar parado. Era hora de desenterrar mais segredos, de descobrir a verdade e confrontar não só o passado de Lúcia, mas o seu também. O que essa revelação significava para ele? Estava disposto a arriscar tudo por ela, por esses laços que estavam se formando, por uma história que talvez fosse muito mais do que ele imaginava. E em meio a todo o caos, uma pergunta pairava no ar. Até onde a verdade os levaria? Enquanto ele se preparava para dar o próximo passo, sentiu um tremor em suas mãos. O futuro estava incerto, e assim, o presente se tornava um mistério ainda mais profundo. Enquanto ele se preparava para dar o próximo passo, sentiu um tremor em suas mãos. O futuro estava incerto. E assim, sob a sombra da revelação, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Um barulho súbito irrompeu do lado da multidão. Um carro, um SUV negro e imponente, parou bruscamente, e a porta se abriu com um estrondo. A figura que surgiu era um homem robusto,
de perno escuro e olhar afiado. Sua presença era opressiva, como uma tempestade prestes a desabar. Júnior sentiu o coração acelerar. Não era alguém que ele conhecia, mas algo em seu olhar parecia o recordar de histórias ruins. Lúcia! Chamou o homem, a voz ecoando como um trovão. Precisamos conversar. Agora! A multidão se dividiu, formando um espaço ao redor do estranho. Todos estavam curiosos, mas Júnior estava em estado de alerta. O olhar de Lúcia se encheu de pânico. As mãos tremiam ao lado do corpo. "Quem é você?" ela perguntou, a voz quase inaudível. "Seu pai", disparou o homem. Mas a confirmação não soou como um alívio, e sim como um golpe. Júnior sentiu um nó na garganta. Um caleidoscópio de emoções invadiu a cena. Surpresa, descrença e uma emoção perplexa que ninguém sabia como lidar. Como é possível?" balbuciou Lúcia. Permanece perdida. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Você me deixou?" "Eu não te deixei. Eu fui enganado." Ele gritou, fazendo a multidão recuar. "A sua mãe me disse que você tinha morrido. Me enganaram, Lúcia. Meus negócios. A situação ficou difícil." Ele parou, respirando fundo, como se suas palavras pudessem cortar a tensão do ar. O murmúrio da multidão crescia. As expressões mudavam entre escândalo e curiosidade. Júnior estava paralisado. Um pai? Lúcia, a mendiga, tinha um pai entre eles? Mas algo dentro dele começou a se agitar. Ele sentia que havia mais naquela história. "Se você é mesmo meu pai, por que nunca procurou por mim?" Lúcia desafiou, a voz embargada, mas ao mesmo tempo cheia de determinação. "O que você acha? O mundo é cruel, minha filha. Eles me disseram que você estava morta." Ele respondeu, a emoção tingindo sua voz, mas havia um brilho de raiva em seus olhos. O clima ficou mais tenso. Júnior sentia um aperto no peito. Ele sabia que as coisas não eram simples. Antes que alguém pudesse responder, algo incrível aconteceu. O homem que se dizia pai de Lúcia puxou um pedaço de papel de seu bolso. Era igual ao que Célia tinha mostrado, mas mais legível. "Eu tenho documentos. Sua herança está em jogo e eu sei quem foi que te vendeu." Eles pensavam que eram inteligentes, mas, no instante em que ele começou a falar, uma figura familiar surgiu por trás dele. Era o mentor de Júnior, aquele que ele sempre admirou, com um olhar que parecia perguntar: "O que você está fazendo aqui?" O choque percorreu a multidão. Júnior ficou sem palavras. Ele encarou seu mentor, procurando respostas. O homem que sempre o guiou, agora parecia um intruso naquela história tensa. "Você sabia?" Júnior finalmente perguntou. O silêncio foi ensurdecedor. "Eu posso explicar." Seu mentor começou, mas a expressão de Júnior mudou rapidamente de respeito para indignação. Como ele podia estar metido nisso? "Você esteve por trás de tudo, não foi?" gritou Júnior, a raiva fervendo dentro dele. "Vendeu uma pessoa por 3 vacas e um porco." Lúcia estava em choque. "O que isso significa? O que você fez com a minha vida?" A fúria nas suas palavras era poderosa e cheia de dor. O homem interno fechou a cara, mas não teve tempo de responder. Um grito cortou o ar. Uma mulher desesperada, correndo em direção à multidão. "Não, vocês não podem fazer isso. Ela não pode saber." Era a mãe de Lúcia, mas não a que Júnior esperava. As revelações explodiram como fogos de artifício. O caos tomou conta. Júnior se virou, e o escambo captar cada pedaço daquela cena desmoronando.
Olhos se encontravam em confusão, vozes se misturavam em lágrimas e raiva. O que mais estava escondido naquela história maldita? Antes que pudesse assimilar tudo, a mãe de Lúcia chegou até eles, com um ar de desespero nos olhos, a verdade prestes a sair de seus lábios. Uma tempestade de segredos estava prestes a desabar, e tudo o que Júnior conseguia pensar era: quem estava dizendo a verdade? E quais seriam as consequências de tudo isso? O futuro parecia tão nebuloso quanto a verdade que se escondia sob a superfície daquela história devastadora. O pânico no ar aumentava quando a mãe de Lúcia chegou, mas a multidão parou. Todos os olhos se voltaram para ela, e o momento parecia congelar. Ela tinha um semblante descomposto, mas algo nos seus olhos era diferente. Havia uma determinação sombria ali. "Por favor, não digam mais nada", implorou, mas sua voz estava tensa, como se estivesse segurando um segredo que poderia despedaçar a todos. Júnior sentiu o suor escorrendo pelas têmporas. O coração dele disparava. O que ainda estava por vir? "Você não tem ideia do que está dizendo", disparou o homem que se dizia pai de Lúcia. "Sua mãe tem que ouvir a verdade." Ele estava em estado de frenesi, gesticulando e ofegando, mas a mãe de Lúcia estava tão absorta que parecia não ouvir. Em um ato súbito, ela arrancou o pedaço de papel do homem e gritou: "Basta, você não sabe do que está falando." A confusão montou um verdadeiro espetáculo. A multidão tensa se dividiu em vozes baixas, sussurrando sobre o que estava acontecendo ali. Algumas pessoas começavam a se afastar, outras se aproximavam, atraídas pela intensidade do momento. "Como você pôde me esconder isso?" vociferou Lúcia, sua voz ressoando como um trovão entre a multidão. O olhar dela alternava entre o pai e a mãe, em busca de um sinal, uma resposta. A tensão era palpável como o calor do sol a pino. "Lúcia", a mãe começou, mas a palavra não saiu. Algo a segurava. Quando ela finalmente falou, foi como um eco distante. "Não sou apenas sua mãe." Ela hesitou, o olhar fixo em Lúcia, mas então, com um movimento desesperado, ela virou-se de repente, como se estivesse enfrentando um inimigo invisível. "Você precisa saber. A sua família, a verdade é ainda mais sombria do que você imagina." E com isso, aquele momento se transformou de novo em um turbilhão. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos histéricos. "O que isso significa?" perguntou uma mulher, chocada. "O que você quer dizer com isso?" E no instante em que tudo parecia prestes a explodir, a mãe de Lúcia se virou e, em um tom grave, confidenciou algo que deixou todos em choque. "Lúcia, você não é quem você pensa ser. Você não é a filha que foi vendida. Você é a filha de um homem poderoso que a deixou aqui como parte de um plano horrendo. Um plano que envolvia muito mais que 3 vacas e um porco." A multidão ficou em silêncio. O impacto das palavras da mulher era como um soco no estômago de todos que ouviram. Júnior sentiu uma onda de confusão atravessá-lo. Que plano seria esse? A expressão de Lúcia se transformou em uma mistura de dor e incredulidade. "O que você está dizendo? Que eu sou uma impostora?" "Não, você não entendeu. Eu sempre quis te proteger. Mas agora, você precisa saber a verdade. Você tem uma herança, riqueza e poder de verdade. Até que alguém que se diz parte da sua família resolva usá-la de um jeito terrível." Nesse momento, a tensão estava no auge. O coração de Júnior, ele sabia que esse era apenas o começo de um mistério muito maior. E então, como se a realidade estivesse em colapso, um tiro ecoou ao longe. O som cortou a tensão no ar, e todos olharam na direção do som. Lúcia ficou estática, em choque, os olhos arregalados.
Júnior virou a cabeça, a mente em frangalhos, e o que viu perfeitamente transformou seu mundo. Um corpo caindo ao chão, sem vida, jogado na calçada. O pânico tomou conta de todos, e perguntas surgiam atontas. Quem tinha sido? As sombras da verdade estavam por trás de um assassinato que poderiam todos ser forçados a enfrentar. Júnior olhou para Lúcia e sentiu que a linha entre passado e futuro estava prestes a se romper. E com isso, essa noite, que parecia já tão pesada, tornava-se um campo de batalha silencioso, onde segredos podiam custar a vida. O que aconteceria agora? O que era verdade? Ele tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. O pânico no ar aumentava, quando a mãe de Lúcia chegou. Mas a multidão se calou, como se uma bomba tivesse sido jogada no meio deles. Todos os olhares se voltaram para ela. A mulher tinha um semblante descomposto, mas havia um brilho de determinação nos olhos. Algo estava prestes a estourar, e Júnior sentiu seu coração acelerar. "Por favor, não digam mais nada", implorou. Mas a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. "Você precisa ouvir a verdade", gritou o homem que se dizia pai de Lúcia. Era como se a raiva dele se tornasse combustível para um incêndio. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. "Eles te enganaram, Lúcia." Ele parecia fora de si, as mãos tremendo enquanto tentava se afirmar diante do caos. A mãe de Lúcia balançou a cabeça, mas sua determinação não vacilou. "Lúcia, não, você não pode saber disso." A advertência dela soava assustadora. "A verdade é pior do que você imagina." A cada palavra, o peso sobre os ombros de Júnior aumentava. Era como se todos os olhos o seguissem, esperando que ele atesse. O clima esquentava, a multidão murmurava, inquieta, alguns começando a se afastar. O coração de Júnior disparou, quando ele percebeu que as sombras da discórdia estavam se acumulando. "A verdade? Que verdade? De que você está falando?" Júnior perguntou, a voz falhando em meio ao clamor. E então, bem no meio daquele suspense, algo extraordinário aconteceu. A mãe de Lúcia, com os olhos bem fechados, respirou fundo e revelou: "Você não é apenas uma mendiga, Lúcia. Você é a filha de um dos homens mais poderosos do país. E eu fui forçada a te esconder." Silêncio. O que exatamente ela estava dizendo? A mente de Júnior girava. Uma filha de poder? O choque pulsava na multidão. "Isso é uma loucura!" alguém gritou, mas a mãe de Lúcia não recuou. O semblante dela, agora, tinha um ar quase triste, uma mistura de dor e desesperança. "Quando você nasceu, o mundo estava em chamas. Protegi você, para que não se tornasse um peão em um jogo cruel." As palavras dela reverberavam como um eco nas paredes do coração de Júnior. Ele olhou para Lúcia, que estava parecendo cada vez mais perdida. O rosto dela, uma colagem de incredulidade e desespero, parecia refletir todos os sentimentos que Júnior estava lutando contra. "Você está falando de um homem poderoso, mas por que ele não veio atrás de mim? Por que ele me deixou aqui sofrendo?" perguntou Lúcia, a voz desesperada, a cada sílaba, um fio de esperança se despedaçando. E então, como se uma cortina tivesse sido aberta de repente, outro homem apareceu, vindo de trás da multidão. Era o mentor de Júnior, Rui, com um olhar nervoso, e uma expressão que mostrava que ele sabia mais do que havia revelado. Ele se atreveu a dar um passo à frente. "Lúcia, você precisa ouvir isso."
mas o tom dele parecia mais cauteloso do que confiante. E isso fez as emoções de Júnior arrebentarem. Rui, o que você está fazendo aqui? Júnior saltou, reconhecendo a traição em seu próprio mentor, e o eco ressoou nas paredes da sua confiança. Eu não queria que você se metesse nisso, Júnior. Não assim. A súplica dele era cristalina, mas cheia de segredos, porque nesse momento tudo começava a se encaixar de forma distorcida. Júnior não conseguia mais distinguir amigo de inimigo. E antes que alguém pudesse processar tudo aquilo, um disparo ecoou pela rua. O som perfurou o ar tenso, e o corpo de Rui atingiu o chão, caindo como uma folha seca em um dia de outono. O choque tomou conta, e a multidão gritou, um grito coletivo de horror e surpresa. Júnior estava paralisado, os olhos fixos em Rui caindo. O que estava acontecendo? Tava tudo se desmoronando. Rui! Lúcia gritou, correndo na direção do homem que, até aquele momento, era um pilar em sua vida. Era um momento insuportável. O choque percorreu a multidão como uma onda. O murmúrio se transformou em caos. Então, como se fosse um pesadelo se desdobrando, Júnior percebeu o significado da ordem que Rui tinha recebido e que parecia agora clara. Ele sempre soube. Ele sabia do plano, do que estava em jogo. Uma arma. Um acerto de contas. Mas de quem? E qual era o papel de Lúcia nisso tudo? O tempo parou, enquanto Júnior sentia a realidade escorregar de suas mãos. Olhou para os olhos de Lúcia, que agora eram poços de confusão e dor. Aquela fração de segundos durou uma eternidade, esperando pela verdade, pela revelação do que tudo isso significava. Mas tudo o que ele conseguia pensar era que, em um único disparo, a linha entre passado e futuro mudava. E assim, na bruma do desconhecido, a história de Lúcia, de seus pais, de Rui e até a dele, se tornava uma trama de mistério ainda mais profunda. O que viria a seguir? Qual seria o preço de descobrir a verdade? Essa pergunta pairou no ar, um eco que se recusava a se calar, aguardando a resposta que ninguém poderia dar. O pânico ainda pairava no ar, e os olhos de Júnior estavam fixos em Rui, caído no chão. Ele não conseguia processar tudo o que acontecia. O grito de Lúcia cortou o silêncio como uma faca. Rui! Não! O que você fez? Ela se inclinou sobre o corpo do homem que sempre foi uma âncora em sua vida. Mas o olhar dele estava distante, sem vida. A multidão se espalhou em um frenesi. Algumas pessoas gritando, outras tentando entender o que estava acontecendo. O mundo de Júnior parecia girar. O que estava acontecendo? Quem tinha atirado? E por que tudo isso estava se desenrolando de uma maneira tão caótica? Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma mulher surgiu entre a multidão, avançando com uma fúria silenciosa. Era a mãe de Lúcia, e seu rosto carregava a expressão de quem tinha sido atingida por um furacão de emoções. O que você fez? Você não deveria ter interferido, Rui. A dor nos olhos dela era palpável. Agora tudo está perdido. As palavras dela ecoaram como um lamento dentro de Júnior. A multidão se dividiu entre medo e curiosidade, mas Júnior não estava mais focado neles. Olhou para Lúcia, ela estava em choque, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ele quis tocá-la, confortá-la, mas estava paralisado. Como tudo havia se transformado tão rapidamente. E foi aí que a mãe de Lúcia fez outra revelação recente. Você não pode saber isso agora. Não assim. Ela gesticulou freneticamente, mas a necessidade de falar parecia sufocá-la. Temos que sair daqui antes que seja tarde. Júnior franziu a testa. A urgência dela o desconcertava.
Mas então ela se virou para ele, seus olhos ardendo com uma mistura de terror e determinação. Júnior, você precisa saber a verdade sobre a sua família, a verdade sobre tudo. Cada palavra dela parecia um fio que lentamente se desfiava, revelando uma trama muito mais complexa do que Júnior jamais havia imaginado. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o coração disparando. Que verdade? Lúcia, seu verdadeiro pai não é quem você pensa. Esse homem é um impostor, e quem realmente te espera é alguém que está muito mais próximo do que você imagina. O silêncio se instalou. As palavras dela eram como bombas prestes a explodir. Nesse momento, uma nova figura surgiu do fundo da multidão. Era um homem que Júnior não reconhecia, mas que trazia consigo uma aura de autoridade. Ele se aproximou, colocando-se entre Júnior e a mãe de Lúcia. Chega! É hora de você saber a verdade, Lúcia. Seus olhos estavam fixos em Lúcia, determinada a fazer com que cada palavra contasse. Você não é apenas uma herdeira de riquezas. Você é parte de uma conspiração muito maior que está se desenrolando bem debaixo dos nossos narizes. O ar pareceu gelar. O que isso significava? Júnior sentiu um nó na garganta. A cada segundo, um novo mistério se abria. Um novo vetor de tensão se desenrolava. Quem é você? Lúcia perguntou, sua voz tremendo. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, como se estivesse apenas começando a revelar um quebra-cabeça que nunca deveria ter sido montado. Eu sou o mensageiro, e tudo o que você conhece, tudo o que você acreditou que fosse real, é uma ilusão. Sua voz era baixa, mas cheia de poder. Júnior sentiu um calafrio sorver seu corpo. A tempestade se aproximava, e ele sabia que assim que essa verdade saísse, nada mais seria como antes. Por favor, agora não é hora de brincadeiras. As pessoas estão morrendo aqui, gritou alguém da multidão, mas o homem apenas balançou a cabeça, ainda com aquele sorriso perturbador. Não há como escapar do que se aproxima, e o que você precisa saber não pode esperar. E naquele instante, o chão sob os pés de Júnior começou a parecer instável. Ele não conseguia entender, mas do fundo, uma decisão tinha que ser tomada. E o que exatamente aconteceria se essa verdade fosse revelada? O desfecho estava próximo, e o emaranhado de mentiras e traições estava prestes a se desfazer de uma maneira que ninguém esperava. Como se tivessem acrescentado novas camadas de caos, uma sirene pode ser ouvida ao longe, crescendo a cada segundo. Estava vindo a polícia. O que isso significava? Eles estavam no limite de serem presos, ou seria ainda pior. Júnior olhou para Lúcia, e a pergunta pairou no ar. Até onde eles iriam para desvendar os segredos que agora os cercavam? E quem realmente tinha controle sobre suas vidas? A verdade estava prestes a desmoronar sobre eles, e nada poderia prepará-los para o que estava por vir. O pânico ainda pairava no ar, e os olhos de Júnior estavam fixos em Rui, caído no chão. Ele não conseguia processar tudo o que acontecia. O grito de Lúcia cortou o silêncio como uma faca. Rui! Não! O que você fez? Ela se inclinou sobre o corpo do homem que sempre foi uma âncora em sua vida. Mas o olhar dele estava distante, sem vida. A multidão se espalhou em um frenesi. Algumas pessoas gritando, outras tentando entender o que estava acontecendo. O mundo de Júnior parecia girar. O que estava acontecendo? Quem tinha atirado? E por que tudo isso estava se desenrolando de uma maneira tão caótica? Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma mulher surgiu entre a multidão, avançando com uma fúria silenciosa. Era a mãe de Lúcia,
e seu rosto carregava a expressão de quem tinha sido atingida por um furacão de emoções. O que você fez? Você não deveria ter interferido. Rui. A dor nos olhos dela era palpável. Agora tudo está perdido. As palavras dela ecoaram como um lamento dentro de Júnior. As pessoas começaram a se afastar, formando uma espécie de círculo, mas ele estava paralisado. O desespero do momento o mantinha preso. O que mais poderia acontecer? Então, ela se virou para ele, seus olhos ardendo com uma mistura de terror e determinação. Júnior, você precisa saber a verdade sobre a sua família. A verdade sobre tudo. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o coração disparando. Que verdade? All right. É mais complicado do que você pensa. Rui, ele não é quem você pensa que é. Ninguém aqui é. Ela hesitou, engolindo em seco enquanto os olhares dos curiosos aumentavam. E você, seu pai tinha segredos que poderiam destruir tudo. As palavras dela foram como um soco no estômago. Era difícil de acreditar. Antes que pudesse processar, o homem interno escuro, aquele que tinha se apresentado como o pai de Lúcia, cintilou os olhos, como se soubesse muito mais. Um deles está aqui agora, e você vai pagar por isso. Um arrepio percorreu a espinha de Júnior. Ele se virou para o homem, o desapego no olhar dele era evidente. O que você quer dizer? O que você sabe? Seus problemas não são apenas com a herança de Lúcia, garoto. Há algo muito mais sinistro em jogo. Nós, todos nós, somos apenas peças em um tabuleiro maldito. O homem começou a se aproximar, cada passo acelerando a batida do coração de Júnior. Então a voz da mãe de Lúcia cortou o ar. Não faça isso. Agora não. Você não pode expor essa verdade. Ela está envolvida. Mas o homem ignorou sua advertência, um sorriso escuro se formando em seu rosto. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A única coisa que os prendeu aqui é o que vocês não sabem. Então, em um movimento brusco, ele puxou um documento de seu bolso, um papel amarelado que parecia muito familiar. E você, Júnior, vai se surpreender ao descobrir o que isso realmente significa. Nesse instante, ele ergueu o papel e leu em voz alta. Aqui está, o verdadeiro legado de Lúcia, envolvendo sua família mais do que você imagina. Seu pai. Mas antes que pudesse continuar, um tiro ecoou outra vez. A multidão gritou em choque, e Júnior sentiu outra onda de terror arrastando-o. Ele se virou e encontrou a fonte do barulho. Uma terceira pessoa que ninguém tinha visto se aproximar pela lateral. Um homem com uma arma na mão, seus olhos cheios de fúria. Agora todos vocês vão descobrir a verdade, ou acabarão como ele. Um silêncio mortal tomou conta, enquanto o novo intruso olhava diretamente para Lúcia. Você tem o que é meu. Ponto. Júnior mal conseguia respirar. A intensidade da cena sufocava. Uma verdade oculta agora exposta de maneira brutal, desenfreadamente. Mas a reviravolta não tinha terminado. Quando o homem disparou novamente, algo inesperado aconteceu. Lúcia se jogou na frente de Júnior. O tiro a atingiu e o tempo pareceu congelar. O impacto foi devastador. A multidão gritou, mas Júnior estava em estado de choque. Ele se lançou para o lado dela, o corpo dela caindo em seus braços. Lúcia, não. A gravidade do momento despedaçou seu coração. Ele olhava seu mentor caído, a mãe de Lúcia em prantos, e o homem que causou tudo isso. Um eco da dúvida reverberando em sua mente. Ponto. A verdade que ele pensou que era clara
agora parecia um labirinto de mentiras e traições. O grito de dor estava prestes a explodir em seu peito. A única pergunta que ecoava era: o que mais estava escondido? E no fundo, uma nova dúvida surgiu. A quem Júnior realmente poderia confiar? Lúcia caiu nos braços de Júnior, o mundo ao redor parecendo desvanecer. Uma dor lancinante o atingiu, o calor de sua vida escorrendo por suas mãos. Não, não, Lúcia. Por favor, fica comigo. As palavras saíam em um sussurro angustiado, saturadas de desespero. Os gritos da multidão estavam embaçados, como se tudo estivesse distante. Ele olhou nos olhos dela, confusos e cheios de medo. O tom de lamento nos olhos de Lúcia o golpeou como um soco. Júnior, eu não consigo sentir. A sua respiração era fraca, quase um eco. Como pôde deixar isso acontecer? Em um instante, tudo que ele dedicou se despedaçou. A mãe de Lúcia estava em pé, imóvel, a boca aberta em choque. O homem do terno olhava tudo sem expressão, enquanto o tiro ecoava como um desígnio cruel, sem misericórdia. Júnior sentiu o pânico se espalhar como um incêndio. O que ele faria agora? A culpa e a fúria iniciavam uma batalha dentro dele. Ele queria gritar, queria agir, mas suas ações estavam travadas, como se o tempo tivesse parado ali. E quando pensou que tudo estava perdido, algo extraordinário aconteceu. Um brilho em meio ao caos, uma figura conhecida, mas diferente. Era uma mulher, de cabelos escuros, com um olhar firme. Quando se aproximou, a multidão se moveu, deixando espaço como se reconhecessem sua autoridade. Eichel, a mulher falou com uma voz clara. O nome reverberou, e Júnior imediatamente se lembrou. Aquela era a mãe dele. Mas por que ela estava ali? Você não pode continuar assim, filha. A expressão dela era preocupada. Lúcia, ainda nas mãos de Júnior, virou os olhos em seu direction. O que você está fazendo aqui? Nós não temos tempo para isso agora. A verdade é muito mais complicada do que parece. A voz da mãe de Júnior tinha uma urgência que fez seu estômago revirar. Ponto. E o que está em jogo aqui não é apenas a vida de Lúcia. O mundo parecia se fechar ao redor deles. O homem do terno olhou para a mulher com desprezo. Você não deveria estar aqui. Isso não lhe diz respeito. Júnior percebeu que os olhos de sua mãe estavam gotejando algo muito mais profundo que apenas uma preocupação maternal. E você, o que está escondendo? Ela o ignorou, fitando Lúcia. Você é a chave, Lúcia. A chave para a herança que todos querem, mas não podem controlar. E você não faz ideia do que significa. O rosto de Lúcia se contraiu, uma confusão tomando conta dela. O que você está dizendo? O que está acontecendo? E naquele momento instantâneo, enquanto Júnior ainda segurava a cabeça de Lúcia, o chão sob seus pés ganhou uma nova dimensão de terror. Lúcia, a verdade é que você é a filha verdadeira do legado que todos estão lutando. Não apenas uma herdeira, mas a única capaz de reverter o destino que prepararam para você. A revelação ecoou como um trovão, abalando tudo ao redor. Júnior sentiu que tudo girava, como se o chão tivesse sendo retirado debaixo deles. Não pode ser. Isso não faz sentido. Uma onda de desespero crescia, engolindo sua sanidade. Se tudo o que eles acreditavam era uma mentira, o que mais está por vir? Sim. E eles, todos aqueles que você pensou que eram amigos, estão apenas se aproveitando de você. E do seu passado, sua mãe disse, olhando diretamente para Júnior. Inclusive você, filho.
Você estava tão focado em ajudar, em cuidar de suas mentiras, que não percebeu o que realmente estava em jogo. Agora, uma dor aguda na cabeça de Júnior começava a se misturar com a cena. Ele sentiu a traição, suas emoções lutando entre si. O que você quer dizer com isso? Que você sabia que eu sou parte disso? Que meu passado está associado a toda essa mentira? Oh, sim. E é por isso que você e Lúcia precisam se proteger. Porque o preço a pagar agora é maior do que qualquer um poderia imaginar. Com essa confissão, a multidão reagiu, murmurando, perplexa. Júnior olhou para Lúcia, que estava paralisada, presa entre a dor da descoberta e a luta pela vida. Lúcia, você precisa entender. Quero te proteger, mas as coisas mudaram. E agora não há mais como voltar. E como um golpe final, Júnior percebeu que, sem querer, havia se tornado parte de um jogo que nem ele, nem Lúcia entendiam completamente. Ele estava completamente perdido em um labirinto de revelações. Olhando para sua mãe e então para Lúcia nos braços, ele perguntou a si mesmo: até onde isso tudo os levaria agora? Uma nova tempestade estava se aproximando, e o que viria a seguir poderia muito bem destruí-los. Lúcia caiu nos braços de Júnior, e o mundo ao redor pareceu desvanecer. Uma dor lancinante o atingiu, o calor de sua vida escorrendo por suas mãos. Não, não, Lu, por favor, fica comigo. As palavras saíam em um sussurro angustiado, saturadas de desespero. O grito da multidão soava distante, como um eco abafado. Ele olhou nos olhos dela, confusos e cheios de medo. O tom de lamento nos olhos de Lúcia o golpeou como um soco. Júnior, eu não consigo sentir. Sua respiração era fraca, quase um eco. A pressão em seu peito aumentava. O que tinha acontecido? Em um instante, tudo o que ele dedicou se despedaçou. A mãe de Lúcia estava em pé, imóvel, a boca aberta em choque. O homem do terno olhava tudo sem expressão, enquanto o tiro ecoava como um desígnio cruel, sem misericórdia. Júnior sentiu o pânico se espalhar como um incêndio. O que ele faria agora? Como isso pôde acontecer? Ele queria gritar, queria agir, mas estava paralisado, as mãos trêmulas. E quando pensou que tudo estava perdido, o brilho da cena se alterou. Uma figura familiar e enigmática surgiu entre a multidão. Era Rosa, a antiga amiga de infância de Júnior, que nunca mais tinha visto. Seus olhos estavam ardendo de uma intensidade que ele não reconhecia. Enquanto se aproximava, as vozes ao redor pareciam se atenuar, como se nada mais importasse. Júnior, o que está acontecendo? Ela parecia desesperada, mas havia algo nela que não combinava com o caos. A mãe de Lúcia, agachada, ofegante, olhou para Rosa com uma certa reverência. Você não deveria estar aqui. Não agora. A urgência na voz da mãe de Lúcia ganhou ares de mistério. Eu estou aqui para consertar as coisas, Rosa respondeu, sua voz firme. O que você não entende é que todo esse trono de mentiras tem um fim. E a Lúcia, você tem que saber quem ela realmente é. O coração de Júnior disparou. Mas, e a nossa história? Ele não conseguia entender. O que Rosa queria dizer? O que mais havia escondido? Rosa olhou fundo nos olhos de Lúcia. Você precisa saber a verdade. Eu sou amiga dos seus pais biológicos. E houve um acordo, um pacto sombrio para garantir que você estivesse longe deles. Todos estão envolvidos, Júnior. A sua família, a de Lúcia. Tudo faz parte de um plano. Aqueles últimos ecos carregaram um peso imenso, como se uma bomba tivesse sido lançada. Júnior estava sem palavras.
Ele olhou para Lúcia, que estava paralisada, presa entre dor e confusão. De que pacto você está falando, Rosa? O que isso significa? Rosa respirou fundo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu não posso explicar tudo agora, mas saiba que foi por sua segurança. Eles queriam que você não soubesse a verdade. Era para ser um segredo. Segurança? Acha que me esconder é segurança? O desespero começou a tomar conta. Olha onde estamos. Olha o que aconteceu, porque não soubemos. As palavras saíam como um grito desafogado contra o céu. E então, a multidão que antes estava em estado de choque, agora começou a murmurar. As vozes aumentavam. O homem interno olhou furioso, mas antes que pudesse dizer algo, o som de sirene se aproximou. O pânico tomou conta. Algumas pessoas começaram a correr. Precisamos sair daqui, ele gritou. Rosa, no entanto, não se afastou. Júnior, Lúcia, não podemos permitir que isso fique assim. A vida de vocês está em jogo. Existe algo maior acontecendo, e vocês são a chave. A intensidade do olhar dela o agarrou, uma força incomum pulsando entre eles. Eu sou a chave? Lúcia murmurou. Pra quê? Pra um plano que não faz sentido? Rosa sentiu, mas então, de repente, a multidão ficou em silêncio. Silêncio. O som de um novo tiro ecoou, mas dessa vez foi diferente. A cena se transformou, e Júnior não conseguiu acreditar no que viu. O mesmo homem que tinha atirado em Lúcia cambaleou e caiu ao chão, morto. A confusão reinou, e entre o turbilhão de emoções, a verdade começou a despontar como uma estrela solitária no céu noturno. Como Júnior pôde ter perdido tudo isso de vista? O dilema agora era claro. Quem era amigo, quem era inimigo, e quem controlava o verdadeiro destino deles? As sirenes aumentavam a intensidade da situação. Era um ciclo sem fim, e a pergunta mais perturbadora pairava no ar. Quem realmente era Lúcia e qual o papel que todos desempenhavam nesta trama sombria? O chão tremia sob seus pés, e no meio daquela confusão, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma que poderia mudar tudo de uma vez por todas. O pânico na multidão reverberava em ecos de desespero. Júnior segurava Lúcia, e o tempo parecia ter parado. A expressão dela, uma mistura de dor e confusão, o fazia sentir que sua própria alma estava à beira do colapso. Lúcia, por favor, não me deixe, ele implorou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A mãe de Lúcia, em choque, só conseguia olhar para a filha caída. Rosa, com a determinação surgindo em seu olhar, se aproximou. Precisamos agir rápido. Ela se abaixou perto de Lúcia, a respiração acelerada. Júnior, ela precisa de ajuda médica imediatamente. O não conseguir fazer nada, sentir-se impotente, só aumentava a angústia que crescia dentro dele. O homem que havia atirado se contorcia no chão, mas isso mal importava agora. A verdadeira batalha estava diante deles. Lúcia precisava sobreviver, não apenas física, mas também emocionalmente, diante de todas as revelações que haviam emergido. Por favor, você tem que acreditar em mim, Lúcia. A verdade é que você é mais forte do que pensa. Júnior a olhava nos olhos, buscando uma resposta, uma fagulha de esperança. Ele sentia sua própria insegurança borbulhando, mas precisava ser forte por ela. A multidão parecia em câmera lenta. Algumas pessoas corriam em busca de ajuda. As sirenes estavam cada vez mais perto, o som cortante se misturando ao murmúrio aterrorizado. Não pode terminar assim, Júnior pensou, lutando contra as lágrimas. Ele não ia permitir que a história deles terminasse em tragédia. Rosa, em um gesto rápido, começou a aplicar pressão na ferida de Lúcia, tentando estancar o sangue.
Júnior, segure-a firme. Distraia-a. Faça falar. E assim ele fez. Lúcia, lembre-se dos dias bons. Nós rimos tanto na praia. Você brincou de construir castelos de areia. Sua voz tremia, mas cada palavra era um esforço para fazer Lúcia voltar. Os olhos dela se moviam lentamente, a consciência oscilando enquanto a dor a consumia. Eu não sei quem sou mais, ela murmurou, o medo transparecendo. Você é Lúcia, a mulher forte que nunca desistiu, que merece mais do que sofreu. Vamos descobrir a verdade juntos. O desejo de lutar, a necessidade de se reconectar era tão urgente. Uma pequena faísca de esperança acendeu quando Lúcia sorriu levemente, revelando um vislumbre de quem ela realmente era. E assim, no meio do caos, algo mudou. Um grupo de paramédicos finalmente chegou e a multidão abriu espaço. Júnior os deixou fazer seu trabalho, mas os olhos de Lúcia tinham algo agora. Estamos juntos, né? Pergunta dela, quase um sussurro. Juntos, sempre. A promessa que fez a preenchia de uma nova força. Ele segurava a mão dela enquanto os paramédicos trabalhavam, o ritmo frenético da vida pulando ao redor deles. Com Lúcia sendo levada em uma maca, Júnior trocou olhares com Rosa. Ela balançou a cabeça, indicando que o caminho a percorrer ainda era longo. Ele sabia que precisaria desvendar cada camada daquela teia de mentiras e segredos. Mas a verdadeira batalha apenas começava. A maioria desencorajava Lúcia pelo que ela era, mas Júnior estava decidido a mostrar que havia luz, mesmo nas sombras mais escuras. Ele sentiu que havia uma linha que conectava todos a essa verdade, e que eles precisariam uns dos outros para superá-la. Lúcia não era apenas uma vilã perdida na vida, mas uma heroína lutando para encontrar seu lugar no mundo. Enquanto o semáforo mudava de verde, Júnior virou-se para Rosa próximo e respirou fundo. O que fazemos agora? O futuro os aguardava, repleto de desafios, mas ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. E assim, enquanto a ambulância se afastava, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Lúcia. Eles não eram apenas vítimas de um passado sombrio. Eles eram lutadores, e a jornada deles estava apenas começando. E com uma mistura de esperança e determinação, Júnior percebeu que o que quer que o amanhã trouxesse, eles iriam encarar juntos. As coisas nunca seriam as mesmas, mas no fundo ele sabia que isso poderia ser uma nova chance. E você, está pronto para o próximo capítulo dessa história incrível? Não perca a oportunidade de se inscrever agora no canal e ficar por dentro das próximas revelações. E esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você achou desse desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo.